Em 2012, iniciei minhas atividades como analista de processos em um órgão público, com a missão de implementar um escritório de processos naquela organização. E mais ainda, a de automatizar um dos processos escolhidos, como um processo piloto, utilizando uma ferramenta BPMS. E eu que já estava no mercado na área de TI há mais de 20 anos, eu tinha entrado em contato com o BPMS somente para fazer as coisas mais básicas, para fazer o desenho do processo e a simulação do processo, né? E somente naquele ano eu tinha entrado em contato com esse tipo de ferramenta. Eu não fazia ideia de como seria possível, a partir do desenho do mapa, o desenho do fluxo das atividades do processo, surgir dali um aplicativo em execução. Para tanto, eu e a equipe do escritório de processos fizemos diversos contatos e visitas em órgãos de mesma esfera de atividade para poder tentar identificar quais deles já utilizavam essa nova forma de desenvolvimento de sistemas. O discurso dos fornecedores desse tipo de ferramenta transformava a sua utilização em algo milagroso. Mas eu, que era da área de TI, não conseguia imaginar como seria possível um analista de processos, sem um conhecimento da área de TI, seria capaz de definir as regras de negócio, criar as entidades, os atributos, as propriedades desses dados e mais ainda, conectar com sistemas já existentes. Por isso, não foi grande minha surpresa ao concluirmos que nenhuma organização consultada possuía iniciativas onde uma equipe de negócio liderava um projeto de automação de processos utilizando uma ferramenta BPMS. O máximo que encontramos foram empresas privadas que estavam implantando sistemas usando esse tipo de ferramenta, né, BPMS, mas sem muitos cuidados com relação às fases de negócio que são necessárias para um projeto de transformação de processos, né? Ou mesmo de melhorias de processo, antes da sua automação. Procuramos então cursos em algumas empresas renomadas, né, algumas delas empresas estrangeiras, mas nós vimos que seriam cursos teóricos, que não nos dariam exatamente o que nós estávamos procurando. Nós queríamos ver um processo sendo desenhado e indo até o ponto da execução, né? Além do mais, os valores apresentados para esses treinamentos eram exorbitantes, mesmo para os padrões de um órgão público. Os valores eram bastante altos. E como se não bastasse, ainda enfrentava uma barreira cultural com relação à mudança de paradigma que o BPMS trazia para a área de TI da organização no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicativos, né? Eu resolvi então testar por conta própria no ano seguinte e encarar o problema realizando um teste de automação de um pequeno processo de exemplo, né, para não só entender as suas etapas, né, o seu passo a passo, mas para mostrar para a TI que era possível ser feito, né? E nos testes eu confirmei minha teoria de que um analista de processos sem o mínimo de conhecimento técnico na área de TI possivelmente não teria sucesso nesse resultado desde o desenho à execução. E após a diretoria de TI me informar da inviabilidade de seguir com a ideia do BPMS que a organização havia adquirido, em função dos altos valores de renovação de licença, eu decidi então realizar novos testes com uma ferramenta baseada em software livre. E apesar das diferenças encontradas em telas, comandos e alguns procedimentos, eu percebi que as etapas necessárias para a automação de um processo, a partir do seu desenho, elas eram bastante semelhantes entre as ferramentas BPMS. Acabei então me afastando dessa organização por quase um ano, e ao retornar, eu vi que eles haviam adotado outra ferramenta BPMS, que era então o Visage, como uma ferramenta para representação gráfica de seus processos. Claro, vai eu refazer os testes para automação de um processo exemplo, né, para poder verificar as mudanças, né, nessas etapas que eu já tinha feito antes. E eu fiquei surpreso em perceber que além das etapas serem praticamente as mesmas,
estavam bem mais simples e intuitivas sua realização. E a ferramenta Visage é uma ferramenta bastante simples, né? É uma ferramenta poderosíssima. Fiquei bastante entusiasmado, principalmente por ter ficado bem evidente para mim que um analista de processos, ele tinha então condições de levar a cabo a automação de um processo desde o desenho até a sua execução, avançando bastante. Né? Claro, ele precisaria sim do auxílio da TI em alguns momentos, né? Mas ele praticamente conseguiria realizar esse trabalho. Foram necessários então mais alguns anos, não é? Eu já saí então dessa organização, encerrei minhas atividades, até que eu decidisse então criar um curso de automação de processos na ferramenta Visage. E aí eu fui muito cuidadoso, fiz isso em versões diferentes para ter certeza que funcionaria independente da versão que o usuário tivesse, né? E planejei hospedá-lo em uma dessas plataformas de cursos online, até que alcançasse aí uma média de 100 alunos inscritos, para que eu pudesse testar todo o curso, né? Pudesse testar minha interação com os alunos e principalmente os seus depoimentos. E o resultado foi fantástico. É o curso de automação de processos, ou melhor, foi o curso de automação de processos com a classificação mais alta. A interação de perguntas e respostas com os alunos foram feitas no espaço de tempo bem curto e todas foram atendidas. E isso me fez decidir, então, juntar as forças com meu parceiro e amigo Fábio Hidek e assumirmos o controle técnico e administrativo do curso. E já programando diversos outros módulos para serem lançados, né, módulos complementares. Além, é claro, de novos treinamentos, né, todos com temas envolvendo o assunto de BPM. Bom, para vocês saberem então dos preços e formas de pagamento, feche esse vídeo e continue dando uma olhada no conteúdo dessa página. Espero ver vocês no curso.